Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade da Escola Livre, Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje vou estar falando para vocês com o tema O Feminino na Biografia, as várias faces de Maria e o mês das mães. Para vocês que estão aqui presentes, eu queria fazer um comunicado que essa live seria feita com a nossa querida Marli Ribeiro. Mas por uma questão de saúde na família, não foi possível ela participar. Bem, esse tema sobre as várias faces de Maria, o mês de maio, isso me remete a um momento na minha biografia, quando na minha cidade natal, Recreio, Minas Gerais, eu presenciava a coroação de Maria. Achava aquilo de uma beleza muito grande. E é através dessas imagens que me inspirou e, de certa forma, me intuiu estar aqui fazendo um pequeno comentário para vocês, como nós podemos observar essa questão do feminino na nossa biografia, na nossa existência. Bem, nós sabemos que na Igreja Católica, no século XII, eles determinaram que o mês de maio seria o mês dedicado a Maria, mãe de Jesus. Exatamente no outono aqui no Brasil. E a Maria, ela tem muitos nomes. Essa representante feminino que recebe o nome de Maria, ela apresenta várias formas e várias faces. Ela é a mãe, é a virgem, é a rainha, é a Nossa Senhora Nossa, é a deusa. Bem, os apelos que nós fazemos feitos a Maria sempre tem uma conotação de um sentimento, como de um filho pede proteção e socorro à sua mãe. Ela é uma figura maternal, divina, que irradia amor infinito por todos os seres, de todos os reinos, incluindo os reinos abaixo do humano, que é o reino animal, vegetal e até o mineral. Ela é a mãe de fato, a contraparte do Criador. E ela que gestou e pariu todos os seres viventes, que são, assim, os seus filhinhos. Como deusa, ela conhece o karma. O que é o karma? O karma é uma ação que se faz. Ela conhece o karma de cada ser e pode interferir de alguma forma para aliviar. E, se possível, ela carrega a carga kármica de cada ser. Nem que ela carregue esse peso para si mesmo, como uma mãe amorosa faria para o seu filho. Como as deusas pagãs antigas, ou as deusas taras do budismo, ou as devis do hinduísmo, Maria tem variações diversas, que funcionam como diversas deusas. Na Igreja Católica, ela tem a conotação, a denominação de Nossa Senhora.
nós temos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição. Quem nunca ouviu falar? Valei-me Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora de Fátima, etc. etc. Várias denominações. A Igreja contabiliza cerca de 1000 Nossas Senhoras em todo o mundo católico. No Brasil, ainda temos formas sincréticas da Maria, como Iemanjá, Iansã, Mamãe Oxum, Nanã, Assi, que é uma deusa tupi, a Inhandeci, que é uma deusa guarani, feminina. Bem, esse é do ponto de vista da religião católica. Agora, como que nós podemos observar esse elemento representado nessa deusa, que é o elemento feminino da criação, da proteção? Como nós podemos ver isso dentro da ciência do espírito, da antroposofia? Então, ao meditarmos sobre esse feminino, temos que considerar as palavras conhece-te a ti mesmo, que se encontrava no pórtico, no templo de Delfos, na Grécia, na cidade de Delfos, no templo de Apolo, na Grécia. Ela não significa apenas que você olhe para o seu próprio interior, mas que você frutifica com o que flui do mundo espiritual para você. Conhece-te a ti mesmo significa frutifica-te com o conteúdo do seu conteúdo anímico espiritual, do seu conteúdo da sua alma e do espírito. Para isso, são necessárias duas coisas, a saber, que o ser humano se prepara primeiramente um caminho de autoeducação. Desse caminho de se conhecer, todo o conteúdo que nós chamamos na antroposofia anímico, da sua alma e do seu espírito. E depois ele vai se abrir livremente para receber no seu interior, esse mundo espiritual. Isso pode ser feito de uma forma, como já disse anteriormente, na antroposofia, nós usamos de uma forma prática na metodologia biográfica, na formação biográfica. Então, nesse contexto, podemos comparar a alma humana, que é o conteúdo anímico interno, desse mundo interno do qual nós falamos e nos expressamos, com o aspecto feminino. A alma, o aspecto feminino. E o espiritual, que é o exterior, o aspecto masculino que nos chega. O seu ser interior, que é esse conteúdo da alma, deve tornar-se susceptível para receber este eu superior, este espírito, este aspecto masculino. Na antroposofia, do ponto de vista da quadrimembração, quer dizer, 4 membros ou 4 corpos, compreendemos a natureza corpórea do ser humano de 4 corpos. Um é o corpo físico, biológico, que nós conhecemos, que a ciência explora e conhece cada vez mais. O outro nós chamamos de corpo da vitalidade, ou corpo da vida, ou corpo vital. O terceiro nós chamamos corpo emocional, corpo das emoções, que é o corpo astral, emoções, instintos, paixões, que é o corpo astral. Bem,
E o quarto corpo nós chamamos a organização do eu. É como se fosse um maestro organizando esses outros corpos. O corpo físico-biológico, o corpo da vida, o corpo vital e o corpo emocional, o corpo astral. Nós chamamos de organização do eu. Então, são 4 corpos. Estando o corpo astral, que é a parte mais densa da nossa alma. Eu disse que a nossa alma é o elemento feminino e o corpo astral, por sua vez, é a parte mais densa da nossa alma, onde temos nossas emoções, os nossos instintos, as nossas paixões, os nossos vícios. Eles estão todos nessa parte mais densa da alma, denominado na antroposofia de corpo astral. E esse corpo astral, ele tem que ser purificado e limpo. Ele tem que ser purificado e limpo de todas as impressões externas impuras do mundo físico, para que nós possamos desenvolver outros órgãos de percepção e ser desperto para a realidade do mundo espiritual. Isto, no cristianismo esotérico, nós chamamos essa limpeza da alma, essa purificação da alma, nós chamamos de alma pura, alma casta, alma sábia. E essa alma pura, casta e sábia é a Virgem Sofia. Por meio de tudo que recebe-se durante um caminho de autoeducação que nós fazemos, esse caminho de conhecer-se a ti mesmo, saber de todo esse conteúdo que habita, que mobiliza a nossa alma, nesse caminho de autoeducação, nós purificamos e transformamos o conteúdo da nossa alma. Repetindo, então nós podemos falar que é uma alma pura, casta, virginal e sábia, que denominamos da Virgem Sofia. E quando a Virgem Sofia ela encontra o eu cósmico, o eu universal, esse eu espiritual, causa a iluminação. Então, a Virgem Sofia, essa alma casta, ela é rodeada de luz espiritual e é chamada no cristianismo esotérico de Espírito Santo. Então, esse eu espiritual que ilumina essa alma virginal, a Virgem Sofia, esse eu espiritual é chamado do Espírito Santo. Por isso que em muitas representações na Igreja Católica da Virgem Maria, tem uma pomba em cima da Virgem Maria que representa o Espírito Santo. Assim, adquirimos 2 conceitos em seu significado espiritual: a Virgem Sofia e o Espírito Santo. A Virgem Sofia, essa alma virginal, pura, casta e sábia, e o Espírito Santo, que é esse eu espiritual que banha esta alma purificada. Bem, além desses processos, nós, no processo de desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista da antroposofia, nós sabemos que não são apenas esses 4 corpos. Assim como nós temos o arco-íris, que tem 7 cores, são 7 notas musicais, nós temos o arquétipo desse elemento 7. Então, esse elemento 7, nós podemos falar também nessa compreensão da natureza do ser humano, dos membros dos seres humanos, além do 4, que eu já comentei, corpo físico, biológico, corpo da vitalidade, o corpo astral e a organização do eu, nós temos mais 3 corpos em germinação,
que são corpos espirituais. Isso faz parte da nossa natureza humana. Todo ser humano tem esses corpos em germes. E como eles são denominados? Eles são denominados de manas, buddhi e atma. O manas é chamado de personalidade espiritual. O buddhi é chamado de espírito vital. E o atma de homem-espírito. Então, nós compreendemos que o ser humano, além dos 4, tem mais 3 corpos ainda em germinação, que nos cabe a fazer esse caminho de desenvolvimento a partir do momento que nós purificamos os conteúdos da nossa alma, fazemos um receptáculo, nós estamos preparados para receber o Espírito, e esses 3 germes espirituais podem ou não se desenvolver. Bem, portanto, parece claro que em cada ser humano, se quisermos considerá-lo como uma totalidade, temos diante de nós um fenômeno com 2 partes. Uma revelada, que a gente percebe, esses corpos da quadrimensão, ele é fácil de ser percebido através de uma observação até física e do reflexo físico desses outros corpos, ou do reflexo no corpo físico. Exemplo, se eu estou no meu corpo emocional num nível de estresse muito grande, o meu corpo físico, biológico, ele vai aparecer os sintomas. Então, esses corpos que estão mais sutis além do corpo físico, ele tem uma interferência nesse corpo físico biológico. Então, podemos dizer que tem uma manifestação no mundo da matéria. Ele é perceptível com o olhar físico e nós podemos perceber muito mais se nós abrirmos essas percepções mais sutis para ver esse mundo anímico espiritual, esse mundo da alma e do espírito. E nós começamos a perceber as sutilezas desses corpos. Então, nós temos essa parte material revelada e uma outra oculta, que nós chamamos de anímica espiritual. E só esse homem é um ser completo, capaz de combinar essa masculinidade externa com um belo caráter feminino interior. Isso aqui independente de gênero, homem ou mulher. Essa é a colocação que eu estou fazendo desse feminino, isso é independente do gênero. Então, somente capaz que a gente ter essa percepção desse ser humano completo, desse elemento do 4, mais esses 3, dando um total de 7, nós temos um ser humano. E nós somos capazes de combinar essa masculinidade externa com esse feminino interno. A nossa época, nós temos um mundo extremamente materialista, porque ela nos impulsiona para fora. A cultura externa é a cultura do homem, porque é concebida para ser uma cultura material. Mas, historicamente, devemos também estar conscientes que no desenvolvimento da história mundial, uma época cultural dá lugar a outra. E que essa época da cultura masculina unilateral deve encontrar a sua conclusão através daquilo que vive em cada ser humano. Percebemos isso precisamente na era da cultura masculina, unilateral. E é por isso que, quando os místicos falavam do mais íntimo de suas almas, definia essa alma como algo feminino. Eu vou exemplificar através de um verso de Goethe, de Fausto, quando ele fala na parte que ele fala do coros místicos.
Ele fala o seguinte: tudo o que é transitório não passa de uma ilusão. O inadequado a que se torna evento. O indescritível a que está feito. O eterno feminino nos eleva. E nós podemos então analisá-lo de maneira correta e esse verdadeiro sentido desse verso de Goethe. O caráter feminino da alma, e foi precisamente a partir da cultura masculina que o ditado: o eterno feminino nos leva ao alto. Assim, o espírito foi retratado como um homem, e a alma que foi frutificada pela sabedoria do espírito. Bem, quando consideramos aquilo que cresce para além das diferenças de gênero, o ser humano completo, ele está além dessa diferença de gênero, vemos a natureza superior do ser humano. Aquilo que o eu cria a partir dos corpos inferiores. Aquilo que o eu cria a partir dos corpos inferiores, o que são esses corpos inferiores? São os 4 corpos que eu falei no início. A partir desse corpo físico-biológico, se é um corpo físico-biológico, cuidado, sadio. A partir desse corpo vital, esse corpo de vida, cuidado. A partir desse corpo emocional, corpo astral. E a partir dessa organização do eu, desse maestro organizando esses corpos, que nós chamamos de corpos inferiores do ser humano, são os corpos mais densos do que os outros 3, que eu disse humanas, que é o homem, a personalidade espiritual, o Buddhi, que é o espírito vital, e o Atma, que é o homem-espírito, são corpos mais sutis. Então, a partir da visão, do ponto de vista do ser humano completo desses 7 corpos, que aí nós podemos ter o homem completo. E nós não vamos além das diferenças do gênero. Vemos a natureza do ser humano, aquilo que o eu cria a partir desses outros corpos inferiores bem cuidados. O homem e a mulher devem olhar para o seu corpo físico como um instrumento, apenas um instrumento, que lhes permitem, numa ou outra direção, serem ativos, com uma totalidade no mundo físico, serem completos. O corpo físico é apenas um instrumento para a manifestação do que se passa no nosso alma, anímico, e no nosso espírito, a realidade do mundo espiritual. Quanto mais os seres humanos estão conscientes do espiritual dentro deles, mais o corpo se torna um instrumento e mais eles aprendem a compreender as pessoas olhando para as profundezas da alma. Bem, eu estou aqui falando direto, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui que eu estarei olhando. Então, dando continuidade, olhando para esse ser humano do ponto de vista da ciência do espírito, esse ser humano completo, com esses 7 membros, esses 7 corpos, nós podemos ter uma visão desse humano. Isso, na verdade, não dará uma solução para a questão humana, se a gente não considerar esta questão desse ser humano completo em 7 membros, mas dará uma perspectiva, uma possibilidade de criar realizações mais humanizadas. Na realidade, só resolvemos criando essa disposição interna de alma, que permite que homens
e mulheres se compreende a partir da totalidade da sua natureza humana. Enquanto estivermos preocupados com a matéria, com apenas o que é manifesto fisicamente, não será possível uma discussão verdadeiramente fecunda sobre a questão do ser humano. A humanidade será conduzida a superar o gênero em si e elevar-se ao nível onde se encontra o homem espírito, ou Atman, que é a parte mais sutil do ser humano, que está além do gênero, além do pessoal, para ascender ao verdadeiro ser humano. Assim como Goethe, falando do fundo da alma, disse uma vez: o feminino nos eleva. O feminino, a alma é feminina, se nós conseguirmos purificar essa alma, transformar os conteúdos dentro dela, pegando a nossa parte mais densa, que é o nosso corpo astral, ela vai nos elevar. O que quer dizer isso, nos elevar? Ela vai nos levar em direção ao espírito. Também, outros que, como mulheres, sentem em si o outro lado do ser humano e que, num sentido verdadeiro prático, a mulher vai compreender que ela tem esse lado masculino e ela pode falar que nós temos também o eterno masculino que irá nos elevar. Pois a natureza externa, toda a natureza externa é a fisionomia desse nosso conteúdo, da nossa alma. Não temos nada na nossa cultura externa senão o que os seres humanos criam, o que os seres humanos traduziram pelo impulso das máquinas, para a indústria, para o sistema jurídico. No seu desenvolvimento, as instituições externas refletem o desenvolvimento da nossa alma em nossa época. Uma época, porém, que se apegou à fisionomia externa, a fisionomia dessa alma externa, foi capaz de erguer barreiras entre homens e mulheres, disputa entre homens e mulheres. Uma época que não seja tão presa o que é material, no que é externo, mas que receberá um conhecimento da natureza interior do ser humano, que vai transcender o sexo e que sem desejar rastejar na desolação ou no ascetismo ou negar a sexualidade, permitirá embelezar o sexual e viver naquele elemento que está além dele. Então, nós teremos uma compreensão maior desse feminino, que ele é tão revelado nas religiões, na mística. Nós podemos perceber que esse feminino se encontra tanto no homem quanto na mulher, esse eterno feminino. E passamos a ter, então, uma compreensão, além da matéria, além do gênero, que daquilo que terá a verdadeira solução, porque apresentará, ao mesmo tempo, a verdadeira solução para a eterna questão da humanidade. E não se dirá mais, o eterno feminino nos eleva, como disse Goethe, ou o eterno masculino nos eleva. Mas uma compreensão profunda, uma compreensão espiritual, anímica espiritual, que nos dirá, o eterno humano nos eleva. Bem, eu queria fazer toda essa explanação para vocês, para chegar nessa compreensão do ser humano, nessa totalidade que eu disse. Do ponto de vista da antroposofia, o nosso caminho é chegar à nossa humanidade, a ser humano, a essa
nós chamamos na antroposofia a 10ª hierarquia, que é o ser humano. E o ser humano, ele não tem essa divisão. E todos nós, sejam homens ou mulheres, nós estamos na busca dessa Virgem Sofia para ser banhada pelo Divino Espírito Santo, pelo Espírito. Isso é uma missão, uma compreensão mais ampla do ser humano em sua totalidade. Bem, aqui o Rubens trouxe uma pergunta. Não, ele quis participar, não trouxe a pergunta. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Bem, como eu disse para vocês anteriormente, a nossa querida Marli não foi possível participar por questão de saúde na família. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para esclarecimento, eu estou aqui olhando, mas por enquanto vocês só estão envolvidos com todas essas minhas colocações, mas até agora nenhuma pergunta que eu possa responder. Alguma pergunta? Alguma colocação disso? Bem, como eu disse anteriormente para vocês, né, esse mês de maio é um mês de muita inspiração. E na antroposofia, a prática meditativa da antroposofia, nós fazemos em tudo que nos acontece de forma prática, 24 horas. Uma das formas da prática meditativa são as festas cristãs. E a escola coloca sempre lives, inclusive amanhã vai ter, sobre o Pentecoste, nós consideramos também uma festa cristã, que vai falar um pouco, através dessa época, do que está acontecendo, tanto na natureza, como as 4 estações do ano, também nós usamos como prática meditativa. As 4 e 5 com a Pentecoste, festas cristãs, também como uma prática meditativa. E esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês da Virgem Maria, do eterno feminino, é uma prática meditativa. Resumindo o que eu disse, além do gênero, homem e mulher, todos nós temos esse eterno feminino. E esse eterno feminino, ele é percebido através dessa purificação de um dos corpos, que nós chamamos corpos inferiores mais densos, que é o corpo astral. Se nós não conseguimos purificar o nosso corpo astral, que é a parte mais dentro da nossa alma, nós não criamos meios adequados para a gente ser banhado por esse Espírito Santo. Falei com vocês através de uma imagem, para enriquecer a nossa alma no conteúdo imaginativo. A Maria, ela é representada em algumas representações com uma pomba na cabeça. A Maria, esse espírito virginal, né? Esse eterno feminino, que é a nossa alma purificada, a Sofia, recebendo o Espírito, essa centelha divina do Espírito, representado pela pomba. E então, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, né, que nós fazemos na antroposofia de uma forma de autoeducação, olhando o conteúdo da nossa alma, limpando, eu sempre falo, né, limpar, purificar os nossos vícios, as nossas paixões. Vícios, tudo que você faz repetido várias vezes, elas se tornam vícios. Uma alimentação pode ser um vício, uma relação doentia é um vício, e uma gama de situações que você repete, não consegue se livrar, ou então você usa aquela expressão, eu sou assim mesmo. Aí eu vou falar até do ponto de vista da antroposofia, da formação biográfica. Quando alguém fala assim, eu sou melancólica mesmo. Eu sou pisciana, então eu faço isso mesmo. Isso aí. Bem,
Uma vez chegaram perto do Stein e falaram isso com ele, de outra forma. Ele falou assim, acho até que voltar lá na primeira fila de novo para aprender tudo de novo, né? Que não é por aí. Você não é isso. Você pode estar nessa situação, mas tem que superar essa situação desses corpos inferiores para ter acesso a essa realidade do mundo espiritual. Senão vira tudo um falatório e você não aplica nesse caminho, na sua própria história de vida, nesse caminho de autoeducação. Com erros e acertos nós caminhamos. E nessa questão do eterno feminino, independente do gênero, vou reafirmar novamente, nós temos esse eterno feminino, que todo ser humano tem uma alma. E essa alma, ela é feminina, que ela vai receber desse mundo o Espírito Santo, para ser fecundada. E esses 3 germes do Espírito, Manas, Budi e Ashma, pode germinar e florescer ou não. Você já deve ter visto muita semente que você não coloca uma terra adequada, uma iluminação, um adubo adequado, não germina. É o contrário, atrofia e você fica preso aos corpos inferiores. Não faz o caminho de desenvolvimento espiritual que deveria ser feito. Ok? Deixa eu ver aqui que alguém... Aqui, ó, Tereza colocou. Pela alma do outro. Já seria indício desse caminho? Eu não entendi, Tereza. Pela alma do outro. Já seria o indício desse caminho? Sobre, a Carmen colocou, sobre esse olhar, como se entende a homossexualidade? Bem, a homoafetividade, né? A homoafetividade é uma coisa que, como que nós podemos observar? O ser humano, ele está sempre em busca de um outro lado que o completa. O que eu posso falar da homoafetividade, ele tem, ou seja, masculino ou feminina, essa homoafetividade, toda a parte orgânica do gênero. Mas a alma, ela se manifesta de uma forma, de uma busca. Então, essa alma, ela pode se manifestar na busca de um outro companheiro ou companheira, dessa completude. O que eu estou falando aqui, Carmen, não é dessa opção da sua sexualidade. Eu estou falando o caminho de desenvolvimento de cada ser humano. Isso independente da sua escolha sexual. É um caminho solitário, um caminho individual. Porque, independente da sua escolha de parceiro ou parceira, você traz esse eterno feminino dentro de você. Porque todo ser humano tem uma alma. Independente da opção da sexualidade. E essa alma, como eu falei, ela é feminina, conteúdo da alma. E o espírito é masculino. E essas duas coisas têm que se casar. Esse é um caminho solitário. Eu não estou falando de relação eu com o outro. Eu estou falando de um caminho individual, consciente e presente de cada um de nós. Nessa completude individual. Não relacional com o outro, que tem uma gama de diversidade, que não é o caso eu falar aqui, porque não daria nem tempo, e não é também o objetivo. O que eu quero deixar aqui, Carmen, que você, Carmen, é uma mulher, você tem a sua alma feminina, e você tem que purificar a sua alma para receber esse elemento masculino e ser completa. É isso que eu quis dizer. Não sei se eu esclareci você, Carmen. Deixa eu ver aqui. Então, doutora Angélica, hoje já podemos dizer que começa a ter um indício desse caminho evolutivo do eterno humano, que vemos pessoas que falaram, não tem gênero, se apaixona pelo ser do outro. É mais ou menos por aí, Tereza. O ser humano, ele vai ser completo, ele vai respeitar. Ele não é que ele não vai se relacionar com o outro ser humano. Eu não, como eu já disse para Carmen, eu não estou falando da sua escolha. Eu estou falando um caminho individual. Um caminho, pessoal, que só você completo que você pode compartilhar com o outro. Que se você não estiver completo, você não consegue compartilhar com o outro.
Nós sabemos de todas as dificuldades que se apresentam num relacionamento, seja ele homoafetivo ou hétero, as dificuldades são muito parecidas. Deixa eu ver aqui a Tereza, ver se tem mais alguma outra pergunta. Foi que a Tereza colou, ela completou. Bem, mais alguma pergunta? Carmen que fez, eu consegui responder, Carmen? Você quer colocar alguma coisa? A Laura está dando aqui gratidão. Tereza falou. Bem, é um tema, como eu estava dizendo para vocês, é um tema meditativo. Eu peço a vocês que vocês estão ouvindo isso, leva para uma prática meditativa. Independente do gênero, eu sou um ser humano. Eu tenho uma alma feminina com a característica desse eterno feminino da Sofia, da Virgem Sofia, e eu quero ser cunhada pelo Espírito Santo. E a partir do momento que eu me torno esses 7 membros, esses 4 corpos, físico, etérico, astral e organização do eu, e esses 3 corpos espirituais em germe, manas, buddha, atma, se eu conseguir purificar meu corpo astral e fazer um receptáculo, um cálice para ser banhado por esse germe, esses 3 germes espiritual, eu serei um ser humano completo. Então, como eu terminei com vocês no verso do Goethe, que eu quero ler mais uma vez para a gente poder encerrar, ele fala, esse verso dele está no Fausto: tudo que é transitório não passa de ilusão. O inadequado aqui se torna evento. O indescritível aqui está feito. O eterno feminino nos eleva. Aí nós podemos terminar. O eterno feminino nos eleva. O eterno masculino nos eleva. Mas uma compreensão mais profunda do ser humano, uma compreensão espiritual do ser humano, nós podemos falar, o eterno humano nos eleva. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes. Algumas pessoas perguntaram sobre essa live, ela vai ficar gravada no Instagram da escola. Se vocês quiserem ouvir, rever, esse material que eu estou falando aqui está também no site da escola. Ele está na íntegra, vocês podem ler, reler e ter isso como uma prática meditativa. Não são apenas conceitos, mas são processos meditativos para a gente trazer e pensar o que é esse eterno feminino, o que é esse eterno masculino, o que é esse eterno humano. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, bom descanso.